Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Olá, amigos do canal Universo Equestre. Este é o programa Tô na Pista. Hoje eu tenho ao meu lado o Luiz Felipe Pimenta Alves, que vai contar um pouco da sua trajetória, não é? Como chegou até aqui, o que ele está fazendo hoje e quais são os projetos futuros. Bem-vindo, Felipe. Prazer, a gente vem conversando há um tempão sobre isso, não é? Querendo sugar um pouquinho do teu conhecimento, da tua forma de trabalhar. E vou começar como eu começo com todo mundo. Onde foi que o cavalo te achou? Como surge essa paixão? Eu desde criança sempre gostei muito de animal, né? Meus avós tinham fazenda no interior de Minas, então comecei lá montando os cavalos lá na fazenda do meu avô. E aí eu morava em Brasília já, meu pai procurou uma escola de equitação, porque eu gostava muito, né, de montar na fazenda, e aí foi quando tudo começou. Foi especificamente qual escola? Foi na Hípica de Brasília. Tá. Comecei na Hípica de Brasília, lá na Sociedade Hípica. Ainda no tempo do Azambuja ou já depois com o Cabral? Como é que é? Já era o Azambuja, o Cabral, toda a turma lá. Isso em 1990, 91. Sim, nessa época a Escola de Brasília era a maior de todas, tinha quase 500 alunos, tinha todo um projeto de primeiro ano formação, depois competição, aí ia para as equipes e aí tinha que sair daí. Perfeito, não perfeito, é isso? Ele é um celeiro, né, de grandes cavaleiros, né? Brasília. Sem dúvida, e foi um case espetacular, porque grandes cidades com muito mais tradição não chegavam naquele número de praticantes de jeito nenhum, um projeto muito bacana. Não, com certeza, Brasília aí, eu acho que é uma cidade aí que realmente sempre proporcionou e trouxe grandes coisas aí para o nosso país, aí no cenário nacional e internacional. Sem dúvida. E aí, começou na escola? Eu comecei ali, né, na escola ali da Zambuja, né, e comecei montando lá. Ali o meu primeiro professor foi o Nelson Carneiro. Sim. Nelson. Depois, enfim, o Daniel também, né, não posso esquecer dele, que hoje é um profissional ali em Florianópolis, se eu não me engano ele tá. E aí segui, depois eu migrei ali para a Hípica do Parque, com o Almir. Certo, com o Almir Vieira. E aí, novamente, quando eu me formei na escola, eu comecei ali no Minimirim com o falecido Ferreira. Certo. Que foi, assim, um cara... Jolly Jumper, ímpar na minha vida esportiva ali, que me ensinou muita coisa e me trouxe grandes coisas aí no esporte aí. Ele morava numa casa vizinha minha quando a gente trabalhou no Souza Leão, em Recife. Sim. E eu vi nascer Dedé, né? E vi nascer o irmão dele lá dentro trabalhando e formamos uma amizade de uma vida inteira. O último final de semana que ele foi numa competição foi em Florianópolis, eu estava junto com ele. E foi algo assim que esculhambou com a saúde da gente, né? Quando a gente soube daquela morte inesperada, completamente, uma pessoa alegre, um cara muito importante pro meio. Ele realmente foi um cara que marcou muito a minha carreira ali no início. O Chuchu, o Matheus, né, é um irmão meu de vida, hoje está na Europa e foi um cara que sempre trouxe muita alegria, fazer as coisas com alegria, com leveza e enfim, e ficou marcado aí não só para mim, para todos aí do meio, um cara eterno. Sem dúvida. Vamos lá, e aí os primeiros títulos, quando é que você aparece nas equipes de Brasília? Eu comecei muito cedo, né? Fiz todas as categorias de base praticamente, mini-mirim, fui campeão brasileiro por equipe, individual, tive classificações, mirim também, sul-americano, júnior, títulos brasileiros por equipe, individuais, algumas classificações. E mais na frente ali, quando eu migrei ali para o Júnior e Young Rider, eu fui montar com o Joca, que foi um cara também muito importante na minha carreira, um cara que eu aprendi muito, um cara muito guerreiro, a história dele é uma história marcante, né? Então, um cara que sempre foi um cara de muita energia, assim, de muita garra, que ele sempre me transmitiu isso, né? Além da parte técnica também.
Então foi um cara que eu tive muitas vitórias também, conquistei muitas coisas, aprendi muito com ele, né? E aí depois eu, enfim, fui migrando para a categoria sênior, fui campeão brasileiro de sênior, Young Rider, e aí segui ali, me profissionalizei muito cedo também. Quais os cavalos aí mais importantes, aquele que você mais gostou, que te deu mais vitória? Qual foi o cavalo que te dava mais prazer de montar? Acho que tem momentos, né? Acho que a gente tem que dividir os momentos da nossa carreira. Na minha infância, tinha uma égua que chamava Ratabá, uma anglo-árabe, certo, que eu ganhei bastante na categoria mini mirim, mirim. Depois ali na categoria júnior, a conhecida equipe Águia, que eu tive a oportunidade já na época do Joca. Foi uma equipe muito conhecida, com Geraldinho, enfim, com o Joca, né? Eu montei 2 bons cavalos, que foi o Príncipe Belga e a Land Fantasy, também águas importantes ali na categoria de base, onde eu tive grandes conquistas. E logo quando eu migrei para o sênior, veio a Amandinha, que foi uma égua que eu ganhei o brasileiro de sênior, Young Rider, enfim, uma égua que acho que eu despontei no cenário nacional. Junto com ela ali, um pouquinho depois, veio a Scarpa. Certo. Acho que você lembra bem, Lembro Scarpa bem pioneiro, que foi uma égua também, eu ganhei bastante clássico, estreiei em grandes prêmios também, e que me deu muitas alegrias também. Aí depois veio Valdez, o famoso Valdez, que acho que, não sei se em termos de conquista, mas de representatividade da minha vida, eu acho que foi o cavalo mais importante. Não que me trouxe grandes coisas, mas que me ensinou muito, assim. Foi um cavalo que eu tive uma identificação absurda. A história do Valdez é uma história legal e que eu aprendi muito com ele, assim. Ele foi um cavalo que eu tive uma troca com ele de uma química, vamos dizer assim, que eu acho que isso é muito importante no nosso esporte, não só a nossa parte como cavaleiro, a química com o cavalo. Isso te traz coisas que você nunca poderia imaginar. E o Valdez, ele me trouxe isso mesmo, a relação entre o homem e o cavalo, né? O cavalo que classificou em todos os grandes prêmios, nunca ganhei um grande prêmio com ele, segundo, terceiro, primeiros dias assim ele ganhou, mas assim, foi um cavalo que durante 3, 4 anos assim, ele teve uma regularidade incrível. Todas as provas que ele pulou, ele realmente sempre estava ali no pódio, classificando. E qual foi o segredo aí de ter ele tão próximo? Você frequentava a cocheira, estava sempre junto, brincou com ele, tirava ele da baia para ele saber exatamente quem você era? Ou era mais aquela coisa de montado mesmo? Cara, ele foi um cavalo que ele no início da carreira, ele era tido como um fenômeno, um cavalo com muita expectativa e tudo, até o Rodrigo Lima montou bastante ele. E aí, quando ele chegou para mim, ele já era um cavalo desacreditado, né? Um cavalo que ninguém esperava muita coisa dele, então eu acreditei. Era o que eu tinha, né? No momento. E é um cavalo que eu me doei muito. Eu tive muito essa relação de cocheira com ele e de eu tentar buscar algo a mais, né? Porque grandes cavaleiros montaram ele e acabou que ele não performou como queriam que ele performasse. E eu fui muito nessa linha, né, de conexão com ele, não só a parte técnica. E eu acho que a gente criou uma conexão, eu acredito muito nisso. E ele, não sei se ele gostou de mim, e a gente se entendeu. E foi quando as coisas fluíram. Um ano e meio, eu bati bastante cabeça com ele. E aí depois as coisas foram acontecendo e a gente criou uma sinergia ali. Foi muito bacana. Eu te perguntei isso exatamente baseado no filme, que passou até no Festival Varilux aqui na época, que é a história do Japelu, né? Japelu de Luz, com o Pierre Durand. Sim. Que um dia a primeira proprietária chama ele e diz: cara, você só chega aqui para montar nele, ele não te conhece, ele conhece um tratador. Que relação você fez com ele? E depois dessa mudança na cabeça dele, eles vieram a conquistar uma Olimpíada. Muito bacana a história, muito interessante. Então isso você também já passou, e eu acho que todo mundo devia passar, não é? Chegar a entender, conhecer detalhes do teu cavalo que você nem sempre vai ver ou ele vai demonstrar dentro da pista, mas fora dela. Não, com certeza. Eu acredito muito nisso. Até na nossa vida profissional, isso hoje é um pouco complicado, como a gente tem muita tarefa, muitas coisas, aluno, viagens, às vezes a gente não consegue negligencia essa parte que é fundamental.
perfeito. Isso atrapalha um pouco, mas é importante, é necessário e faz toda a diferença. E ele foi um cavalo que eu aprendi muito e eu procuro, dentro da minha realidade profissional hoje em dia, ter isso com cavalos, né, que... novos que chegam e outros que... Exatamente. A gente vai para um minutinho de comercial, um parceiro nosso, aliás, convidando aí todos que têm algo a ver com comércio, serviço dentro da nossa área, que queira conversar com o Universo Equestre, esse é o canal. Vem com a gente. Tô na pista, a gente volta já já. Falei para você que era rapidinho. Esse é o Aras Rosa Mística, nosso amigo Nilson Leite. Conheçam os cavalos, conheçam as grandes criações no Brasil que hoje começam a surpreender o mercado mundial. Felipe conhece bem os Rosa Mística, né? Conheço. Hoje é um dos maiores criadores do Brasil. Monto um cavalo que eu acredito muito de criação dele hoje em dia. Por isso eu falei. Você conhece. Com certeza. Qual é a filiação do que você monta? Chama Ziarado Mystic Rose, é um diarado na Ziloé. Sim. Uma égua de criação dele, uns 7 anos, que acho que pode aí ser um cavalo realmente muito bom no futuro. Ziarado, vamos ficar de olho. Bom, aí encontro com você no Sítio-In, jovenzinho ainda, a prova de velocidade, o mini grande prêmio, vamos chamar assim, Copa Ouro, cada ano essas coisas recebem um apelido novo, uma vitória espetacular e depois comemoramos com todo mundo, com a equipe de Minas, que sempre foi muito ligada a Brasília, né? Sim. É o estado mais perto, a maioria dos cavaleiros de Brasília tem família de origem mineira, muita coisa ligada ali. E conta um pouquinho daquela sensação lá, ganhar num lugar como aquele, com Oliveira, um festeiro, um amigo incrível. Ali é um concurso único, né? Uma energia incrível. Isso foi 2009, 8 ou 9, eu acho. Era bem jovem. Eu estava radicado na Bahia na época, né? Opa, estava trabalhando lá? Estava lá. Eu fiquei lá um período curto. E foi com a Scarpa, uma égua que eu ganhei bastante prova, uma égua que eu formei desde 9 e tudo. Então foi uma prova muito legal, boas lembranças ali, né? Foi incrível aquela prova ali. Esse ano nós não realizamos, né? Em 24 não realizamos o Sítio-In, mas todo mundo, acho que o Brasil ou qualquer um que já tenha ido lá, reza para que aquele concurso volte, porque aquele momento que a gente vive lá é muito interessante, né? Como o Oliveira consegue receber bem, transformar aquilo numa grande festa. Ali é um concurso familiar, né, que a gente fala, né? Eu levo sempre minha família e tudo. A gente trabalha, mas a gente descansa. Normalmente só trabalha, né? Dá pra relaxar, então a energia é muito boa ali. E faz falta. Eu, pelo menos, sinto muita falta quando não tem como esse ano. Onde você está hoje? Qual é o teu ponto? Ou você está trabalhando em vários manés, várias hípicas, vai ver aluno fora? Como é que está a tua vida lá em Brasília? Hoje eu tenho uma estrutura muito grande. Em Brasília ali eu tenho quase 70 cavalos ali na hípica, realmente uma estrutura muito grande. Eu tenho uma estrutura paralela em Brasília também, onde eu recebo cavalos de comércio, potros em formação. E hoje eu atendo o Aras BH, do meu grande amigo Bruno Ribeiro. Sim, filho do João Carlos Ribeiro, Vetnil e por aí vai. Exatamente, que eu atendo o Aras, então estou sempre lá. E alguns alunos ali no estado de São Paulo. Então hoje eu rodo muito, tenho uma estrutura muito grande e as coisas estão indo bem, graças a Deus. Que legal. Eu tenho acompanhado você, tivemos junto em Anápolis agora, lá na Fazenda Cavalo de Raça, do Nilson Marim, e em diversos outros concursos. Você sempre muito competitivo, sempre buscando o pódio. É uma característica tua, ou seja, mesmo às vezes com um cavalo em formação, você ainda busca o que melhor pode tirar dele naquele dia? Eu sempre tive um pouquinho dessa característica aí de competitividade, buscar a competição, acreditar na vitória. Lógico, quando a gente amadurece, fica mais velho, algumas coisas mudam, né? A gente fica um pouco mais racional, pensa um pouco mais
na construção. Então hoje, como eu tenho um número grande de cavalos, então eu consigo dividir bem isso. Tem os cavalos de informação, né, os cavalos de comércio, os cavalos de competição. Hoje, por exemplo, semana passada, né, foi o Festival do BH, onde a gente levei bastante cavalos novos que eu acredito com potenciais. Então hoje eu procuro dividir realmente os cavalos que eu vou competir, os cavalos que eu estou mais em formação, que eu tenho projetos um pouco mais na frente. E aí a gente vai conduzindo dessa forma, fazendo um planejamento individual de cada cavalo. Certo. Para o futuro agora, o que você está vislumbrando? É simplesmente firmar essa posição, ver a possibilidade de ir um tempo para a Europa, saltar outros concursos, ir para os Estados Unidos? Quais os projetos aí que podem pintar? Eu busco um grande cavalo. Eu tive a oportunidade, né, de participar na Copa do Mundo, saltar com a GB Celine, criação nacional. Daniel Andrade. De Daniel Andrade, que eu tive grandes conquistas e tudo. E meu objetivo hoje, aqui no Brasil, eu tenho bons cavalos de competição. Passei por uma fase de transição, sem cavalos importantes de grande prêmio. Vendi bastante cavalo, que eu também faço nessa parte de comércio. E hoje o meu objetivo é conseguir segurar um cavalo para eu tentar um projeto pan-americano, olímpico, e poder fazer uma temporada na Europa e tudo. Então, porque não adianta você ter o cavalo, se você não segurar, você não consegue, né? Então, acho que tentar esse cavalo, o indivíduo diferente, e tentar um projeto um pouquinho mais ambicioso, né? Um detalhe, Brasília vem ganhando o Brasileiro de Sênior por equipe já 3 anos seguidos, 3 edições do Brasileiro Sênior Top. A presença de grandes cavaleiros lá impulsiona todos vocês a melhorarem a performance, o trabalho. Não está tão fácil ganhar uma prova em Brasília, né? Tem muita gente boa lá competindo o tempo todo. Flávio Grilo, o Stefan quando vem e por aí vai. Eu não me levem a mal, mas eu acho que Brasília, hoje no cenário nacional, em termos de volume, proporcionalmente a São Paulo não dá para comparar, porque é inviável, mas o nível que a gente tem lá para a quantidade de praticantes é altíssimo. Absurdo. Então, assim, hoje a gente tem o Stefan, tem o Rafael, o Ravi, que está mais em São Paulo, mas o Grilo, Geraldinho. O Geraldinho. Enfim, a gente tem grandes cavaleiros ali hoje em dia que realmente o nível é altíssimo, né, de competitividade, tudo. Tanto é que no cenário nacional, Brasília está sempre ali os resultados estão chegando. No topo, né? A Luciana, não podemos esquecer que não é uma profissional, mas é uma profissional. Na verdade, ela é uma exceção no mundo. Tem que ser respeitado, né? O que ela fez aí com a égua dela é uma coisa incrível. Eu comparo a Luciana ao que foi o André Rampeta, que também sempre trabalhou com o pai. A gente sabia que ele não era um cavaleiro profissional. Chegou numa Olimpíada, foi 4º lugar em Sydney. Impressionante o resultado. E é diferenciado, é o talento de alguns. O próprio, acabamos de falar dele, advogado, trabalhava, já pelo Pierre Durand. Uma história de alguém que não se dedicava exclusivamente ao cavalo, mas que consegue resultado. A Maison do Cavalier, equipamentos para equitação, atua no segmento hípico desde 1994, oferecendo ao Brasil o melhor para a prática da equitação. Temos a exclusividade na venda de material da marca Pessoa no Brasil. Acesse nosso site www.maisondocavalier.com.br e saiba mais. Hipismo, saltar concursos hípicos, é esporte? É profissão? Ou é uma arte? Você se sente um pouco uma pessoa que tem que descobrir qual é a melhor coisa que aquele cavalo pode te dar? Você chega a pegar essas individualidades dos cavalos e dizer: esse vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas vai chegar, esse aqui vai servir para uma criança. Como é que é esse teu olhar para o esporte? Eu costumo dizer que existe o livro, mas existe o indivíduo. Sim. Então, o que está escrito no livro, né, a didática, todo mundo lê, todo mundo aprende ali, tudo, mas o indivíduo é o indivíduo. Aí a leitura que você tem do cavalo. Exatamente. É a individualidade. Então, isso é o que eu acho que é o grande segredo do nosso esporte. O profissional que sabe ter a leitura da individualidade do cavalo, entender para saber conduzir ele para o melhor caminho. Se é um cavalo de grande prêmio, se é um cavalo para
menino saltar mais baixo. Um amador. Exatamente, tem um leque enorme, né? Eu me sinto privilegiado de fazer um esporte que eu amo. Eu acho que realmente é único. Eu amo o que eu faço. E o hipismo, ele nos traz grandes aprendizados, né? E a lida com o animal, acho que não tem preço, né? Os outros esportes é você com você mesmo, normalmente, né? Não, você tem um indivíduo ali que pensa, que tem sentimento, que você tem que tem medos, que tem medos, dificuldade, que precisa de acompanhamento veterinário, de um bom ferrador. Você tem que ir se envolvendo em toda uma gama de... Isso eu acho até que falta um pouco hoje em dia, assim, na nova geração. Eu sinto que as pessoas, os meninos e todas as vezes eles estão um pouco preocupados só em montar. E tá perdendo um pouco a essência, que tem muito na Europa, né? Ir na cocheira, saber o que o cavalo comeu, se o cavalo tá bem ferrado, encilhar, saber ligar. Ia chegar aí. Não existe escola em boa parte dos Estados Unidos e na Europa inteira em que a criança chegue e que ela não aprenda em primeiro lugar a escovar seu cavalo, limpar a anilha, colocar o material no cavalo, ajustar o material no cavalo, né? Eu imagino um pai aqui no Brasil, se você bota dentro da tua escola ele para escovar o cavalo, o pai vai dizer, pô, não estou pagando isso, né? Estou pagando para o meu filho ser tratador. E eles perderam totalmente a noção do quanto é importante isso, né? Conhecer o cavalo, saber como colocar uma cabeçada. Que um dia você vai precisar. Você pode ser o melhor cavaleiro do mundo, que um dia você vai precisar fazer isso. Não, e é aí que você também cria conexão com o cavalo. Eu acho que a base, quando eu falo base, não é a base em cima do cavalo, é a cocheira. Eu acho que tenho certeza que é essencial e faz toda a diferença, né? É onde você cria conexão com o cavalo também. Né? Tem essa troca e, enfim, eu acho que falta um pouquinho hoje nessa nova geração, é uma coisa a ser pensada. A própria fisiologia do cavalo, né? Você às vezes vê concurso em que o camarada chega, o cavalo encilhado já, deixa amarrado, o cavalo fica 3 horas ali, com vento, sem água, sem atenção, a mosca incomodando. Na hora que o cavaleiro chega e vai montar nele, ele está totalmente disperso daquilo que a gente vai pedir dele, né? O cavaleiro sai da pista, o menino desce, a família pega, leva para longe, ele não sabe se o cavalo foi levado para a ducha, se bebeu água, se está bem, se não tem nenhuma... É super importante. Mesmo que a gente faça esse serviço e traga profissionais para resolver esse serviço, eu noto que os grandes, os que ganham, ou que começam a ganhar e começam a entender do esporte, são aqueles curiosos que descem do cavalo, mas vai atrás dele. Fica lá, vê, dá uma cenoura, tem um momento de carinho ali com o cavalo, e o cavalo, obviamente, tem essa memória. Ele sabe direitinho. Sem dúvida, eu acredito nisso. Eu acho que esse é o caminho. Não é só entrar ali na pista e montar e, enfim, competir. Eu acho que é muito além disso. E a gente, como profissional, também a gente tem a obrigação de tentar estimular isso, apesar que existem pais, né, existem várias variáveis, né, que é um pouco complicado. Mas, sem dúvida, para mim, esse é o caminho correto. Eu dei aula há 35 anos da minha vida e eu dizia, com cavalo e criança eu me resolvo, com pai... sim ou não, né? Porque a cobrança, a coisa do pai transferir para o filho aquela vontade dele de vitória e não da criança, e não no momento da criança, e não no momento do cavalo, isso me incomodava bastante. E eu perdia horas batendo papo com as pessoas, mas tinham uns que, no momento da prova, o cara cola as placas e fica naquela emoção, né, que é natural, mas... tem que ser controlada, tem que ser mantida. Qual o recado que você deixa aí para quem está, então, começando aí, ou quem quiser entrar em contato contigo, conhecer teu método, teu trabalho, as pessoas que lidam com você, que você não monta 70 cavalos por dia, você coordena uma equipe. Não, tem uma equipe ali, uma estrutura grande ali, enfim, que me ajuda ali, várias pessoas ali, o João, a Júlia, o Wendel, o Rodrigo, o Misael lá em São Paulo, enfim, queria agradecer até o apoio de todos aí, e a gente segue aí, queria agradecer aí muito a entrevista, né, foi uma oportunidade incrível aí, de falar um pouquinho da minha história, e o que eu posso falar é, assim, quem
que você siga o seu sonho independente do sonho de cada um, ou Olimpíada, ou saltar uma prova de 1 metro, porque cada um tem sua ambição, mas que você lute, que você acredite, tenha resiliência, que é uma palavra repetitiva, mas não adianta só ter resiliência, você tem que trabalhar diariamente, ter disciplina, foco, que você vai chegar lá. E nos percalços, nas dificuldades, você ter tranquilidade, saber que isso é natural e seguir em frente, que no momento certo você vai alcançar os seus objetivos. É isso aí. Minha gente, esse foi Luiz Felipe Pimenta Alves. Entrevista tranquila de alguém que sabe muito bem o que está fazendo, tem conquistado diversas vitórias. Eu entrevistei ele aqui dentro da Maison do Cavalier, do nosso amigo Mário, e gente que apoia o esporte, gente que está sempre com a gente, nosso parceiro no programa Tô na Pista. Quinta-feira que vem tem mais. Fiquem de olho. Aguardo vocês, Felipe. Muito obrigado. Obrigado.